Bom, salve, salve família Tricolor, de volta aqui para mais um vídeo do canal Tricolorizando, para falar de mais uma derrota do São Paulo jogando fora de casa, né? São Paulo foi até Minas enfrentar o lanterna do campeonato, América Mineiro, que se eu não me engano não vencia há 10 jogos, tem uma das piores campanhas da história dos pontos corridos até aqui no Campeonato Brasileiro, e mesmo assim o São Paulo não consegue vencer um jogo fora de casa, perdeu 2-1 num jogo ruim do São Paulo de novo. Assim, são jogos que deixam a gente confuso, assim, sem entender, porque a gente não... Eu, pelo menos, não consigo entender como é que o São Paulo consegue mudar tanto seu desempenho para os jogos de Copas, né? Como o São Paulo tem ido muito bem nas Copas, né? Final da Copa do Brasil, Sul-Americana a gente perdeu o primeiro jogo na semana para a LDU, não jogou bem também, mas pelo que foi o jogo, saiu com um resultado ok para conseguir talvez virar na quinta-feira. Mas, cara, o São Paulo jogando fora de casa, principalmente no Campeonato Brasileiro, é uma negação completa, assim, já são, se eu não me engano, essa foi a 21ª rodada, né, 21 jogos, o São Paulo não venceu nenhum jogo fora de casa. É desesperador, assim, e eu entendo totalmente que o foco é total nas Copas, tá certo, a questão de poupar o time pra mim não é um problema, mas eu acho que não pode tratar o brasileiro com uma displicência tão grande que o São Paulo tem tratado, assim, tudo bem, como eu falei, o foco é total nas Copas, eu acho que poupar o time é a decisão correta, o São Paulo vai ter um jogo muito desgastante na quinta-feira para conseguir virar de novo contra a LDU, mas assim, o São Paulo joga um futebol no Campeonato Brasileiro que ele não joga nas Copas, assim, e não dá para entender por quê. Lógico, o foco é totalmente diferente, o clima do jogo, as circunstâncias, ok, beleza, mas assim, você não pode largar de mão, entendeu? Porque o Campeonato Brasileiro, quando você vê, você tá lá embaixo. Lógico, hoje o São Paulo, se eu não me engano, ficou na 11ª posição com a derrota, tem 28 pontos, o primeiro na zona é o Santos, tem 21, o São Paulo tá 7 pontos, é bastante coisa. Mas eu acho que o São Paulo já tá quantos jogos sem vencer no Brasileiro, sabe? Faz muito tempo que o São Paulo não vence no Brasileiro. E isso é ruim, lógico que é ruim, porque a gente tá caindo na tabela e, claro, as Copas são total o foco, mas elas podem acabar assim, rápido. E aí o São Paulo não pode correr o risco de jogar as Copas, sair sem nada, que é um risco, pode acontecer. Eu espero que não, né? Espero que o São Paulo saia campeão e tudo mais. Mas ele não pode correr o risco de jogar as duas Copas e depois sair sem nada. E quando ele olhar, ele tá na 13ª posição do Campeonato Brasileiro, entendeu? Sem brigar por nada. Brigando, na verdade, mais na parte de baixo do que na parte de cima. E o São Paulo tem tratado o Campeonato Brasileiro como um treino e tá muito mal treinado o treino, né? Não tô falando que o time de São Paulo é mal treinado, mas o que eu quero dizer é que por o São Paulo estar tratando como um treino o Campeonato Brasileiro, parece que o treino está sendo muito mal feito, porque o São Paulo não joga bem essas partidas do Campeonato Brasileiro. Você vê o São Paulo jogando contra o Corinthians na Copa do Brasil, contra o São Lourenço como jogou, e aí você olha o São Paulo jogando hoje, é outra coisa, assim, é irreconhecível. O primeiro tempo já foi ruim o suficiente, o São Paulo não finalizou nenhuma bola no gol. Eu acho que o Moreira, o São Paulo entrou de novo, né, com um time um pouco reserva ali, alternativo. E eu achei que o Moreira fez um bom jogo jogando de lateral esquerdo. O Moreira tem muito potencial, isso é claro, assim, é um jogador muito bom. Eu acho que tem tudo pra jogar muito aqui pro São Paulo, né? Mas eu não sei quanto tempo ele vai ficar aqui. Eu acho que ele tem potencial pra Europa e muito, assim. Eu achei que ele tava fazendo um bom jogo. Ele e o Rames, eu acho que o Rames também fez um ótimo jogo, assim, enquanto ele tava em campo. Ele é um facilitador, ele abre bem o jogo, ele limpa as jogadas, ele tem um passe diferente. Só que é uma pena que muitos dos passes dele iam pro Natan, que fez uma partida ridícula. Mais uma, acho que o Natan é um jogador, assim, tecnicamente, um jogador que eu acho fraquíssimo na questão técnica. Um cara que tem bastante força física, velocidade. Acho que essas são algumas qualidades dele, mas a questão técnica é muito falha, é muito erro de passe, é um cara que não consegue fazer um cruzamento, não tem o drible, enfim, fez uma partida horrorosa o Natan, horrorosa. Assim como boa parte do time. O primeiro tempo foi ridículo. O São Paulo não finalizou, mas acabou 0-0, tudo bem. No segundo tempo entrou o Lucas,
o time começou a melhorar um pouco mais, começou a finalizar um pouco, a encaixotar mais o time do América, e aí toma um gol besta numa jogada simples, uma tabela dos caras na linha de fundo ali, o Belém toma a bola nas costas, infantil assim, e o cara cruza pra área, gol do Mastriani. O Mastriani que é expulso depois, numa jogada que ele perde totalmente o controle, porque tinha um jogador do América machucado que estava praticamente fora do campo, ele queria que o São Paulo parasse o jogo, o São Paulo não parou, ele deu uma entrada criminosa no Wellington, foi expulso. E aí o São Paulo começou a jogar melhor, alcançou empate no gol do Pato, depois um pênalti, né, o pênalti no Caleri. O Pato bate o pênalti, mal batido pra caramba, erra, o goleiro defende, no rebote ele consegue fazer o gol. O Pato que entrou no segundo tempo também. E aí depois disso o São Paulo continuou em cima, mas naquele negócio sem finalizar muito. E aí toma outro gol ridículo, assim, muito parecido com o primeiro. Com um a mais, assim, contra o Lanterna no campeonato. Não pode tomar um gol daquele de jeito nenhum. Não pode perder um jogo desse, entendeu? É uma jogada que o jogador do América passa por 3, 4 jogadores do São Paulo. O Paulo Maia não protege a bola, não rifa a bola, toma um drible ridículo. O cara cruza pra área e o jogador faz o gol. O jogador do América. E o América sai vencedor, jogando com um a menos contra o São Paulo. Assim, eu não acho normal perder um jogo assim. Não interessa que seja pro time reserva. O time reserva do São Paulo é melhor do que o time do América. E o São Paulo, mais uma vez, sai derrotado no Campeonato Brasileiro. E tem que já mudar a chave diretamente para quinta-feira para tentar virar o jogo contra a LDU. Mas assim, eu não... Mais uma vez, óbvio, não fiquei feliz com o resultado. Mas eu não acho que o São Paulo pode jogar o Brasileiro com essa displicência que tem jogado. Falando em displicência, né? Quando o jogo tava 1-1, teve um chute de fora da área do Paulo Maia que ele finaliza, a bola pega no Pato, sobra pro Luciano fazer o gol sozinho. O Luciano que também entrou no segundo tempo. E o Luciano chuta a bola pra cima, displicente, achando que o Pato estava impedido. Sendo que ninguém tinha marcado impedimento nenhum. O seu papel era fazer o gol. Ele tinha que ter dominado a bola e ter feito o gol. E aí sim, vamos ver se estava impedido ou não. O Pato não estava impedido nesse lance. Poderia ter sido a virada do São Paulo, mas por displicência, o Luciano perdeu a chance enfim. Cara, acho que o São Paulo precisa melhorar urgentemente o desempenho dele no Brasileiro. A próxima rodada, se eu não me engano, é contra o Curitiba em casa. O Curitiba é um dos piores visitantes do campeonato, está no penúltimo lugar. O São Paulo precisa vencer esse jogo de qualquer jeito. De qualquer jeito, pra mim tem que botar os titular, não interessa. O São Paulo precisa vencer um jogo no Brasileiro pra pelo menos dar um ar, um pouco, né? Pra, ganhar um jogo no Brasileiro, sabe? Pra tirar essa... Porque assim, o foco tá muito grande nas Copas e tá certo. A gente tá chegando na fase final de todas elas. Tem que poupar o time mesmo. O time joga bem nas Copas. Eu acho que teve um desempenho ruim hoje, mas você vê ali que o time não é nada pra... Pelo amor de Deus, não tô reclamando do Dorival nem nada disso. Mas o foco no Brasileiro também precisa ter um pouco, porque senão é perigoso. É perigoso. Mas, enfim, falando de quem entrou a campo hoje, né? O Rafael foi titular hoje, jogou normal, fez 2 ou 3 boas defesas ali no primeiro tempo. Não teve culpa nenhum dos gols. É um goleiro seguro, acho que é o melhor desde a época do Rogério. Salvou a gente muito contra a LDU na semana. Na lateral direita do Natan, que eu já falei que foi o pior em campo, uma partida ridícula. A zaga foi mal também, eu achei. O Alan Franco e o Belém. O Belém foi péssimo, eu não gostei do Belém hoje. O Moreno na lateral esquerda, já falei também que eu achei que foi muito bem. Depois saiu, entrou o Wellington, que apareceu pouco, só na entrada que ele levou do jogador da América. Meio campo com o Luan e Paulo Maia, eu achei que estava interessante. Depois o Luan saiu ali, acho que foi para entrada na hora que entraram Luciano e Caleri. Que saiu ele e o Rato, que também fez uma partida normal. O Rames eu já falei que achei interessante. Acho que foi a melhor partida dele assim, né? Entrou bem contra a LDU e eu acho que hoje ele foi bem também, distribuiu bem o jogo, depois acabou sendo substituído. O Michel Araújo pra mim foi abaixo, o Juan abaixo de novo. O Juan também tá numa fase péssima, assim, muito erro técnico, erro de domínio, erro de passe, erro de drible, assim, sabe? Falta muita coisa. O Juan tinha entrado bem em alguns jogos e ultimamente tem vindo muito mal. Depois ele saiu também, logo no início do segundo tempo entrou o Lucas, enfim. São Paulo até em um certo momento ficou com o Luciano, Caleri, Lucas e Rames, depois
que a gente é o que a gente sonha em ver, né? Jogar os 4 juntos. Mas o Dorival depois acabou tirando o Rames. E foi isso. O São Paulo saiu derrotado pro lanterna do campeonato, que tem uma das piores campanhas da história dos pontos corridos até então. E jogando mal. Mas, enfim. É isso. O foco é total nas Copas, eu entendo, mas eu acho que precisa melhorar esse desempenho no brasileiro. E agora já tem que pensar em quinta-feira. Ah, e óbvio, precisa, acima de tudo, começar a vencer jogos fora de casa. O São Paulo não pode chegar na 21ª rodada do Campeonato Brasileiro sem ter vencido um jogo fora de casa, nem contra o Lanterna. Precisa vencer o jogo fora de casa até por causa do mata-mata mesmo. Na Copa do Brasil, a gente ainda não sabe, né, onde vai ser o primeiro jogo, o segundo. A gente já imagina, né, porque a gente conhece o futebol, mas é importante você jogar um jogo bem no Maracanã contra o Flamengo, sabe? Na semifinal da Sul-Americana, vamos supor que a gente consiga virar o jogo na quinta-feira e se classifique para a semifinal. Você conseguir jogar um jogo bem fora de casa contra o Botafogo ou Defesa e Justiça, quem quer que seja. O time precisa jogar melhor essas partidas fora de casa. É algo que o São Paulo tem sido, assim, horrível a temporada inteira. E o São Paulo só consegue jogar os jogos com a torcida do seu lado no Morumbi. O São Paulo dentro de casa é outro time, é outro futebol jogado. E na quinta-feira vai ter que ser isso de novo. A torcida com certeza vai lotar o Morumbi. Jogo 7 horas, né? A volta contra a LDU. São Paulo precisando virar o jogo mais uma vez. E é certeza que vai ter mais de 50 mil no Morumbi. Isso é... assim, não tem erro. A torcida vai estar lá empurrando o time, porque só assim o time joga. Jogando fora de casa, o time não consegue desempenhar um futebol decente. Então, torcer mais uma vez por mais uma virada do São Paulo contra um bom time da LDU. Eu acho que eles têm algo que São Lourenço e Corinthians não tem, que era contra-ataque. É um time rápido, então eles vão jogar fechadinho. O São Paulo vai ter dificuldade e ainda vai ter que se preocupar com o contra-ataque do time deles. Mas eu creio totalmente que o São Paulo pode virar, pelo que a gente já viu nos outros 2 mata-matas, né, contra o São Lourenço e contra o Corinthians, pela força da torcida, que é o que faz o São Paulo jogar bem, porque dentro de casa o São Paulo é outro time jogando, e porque é o São Paulo. O São Paulo é melhor que a LDU, a gente sabe disso, e eu acho que o São Paulo tem tudo para conseguir virar, mas esse desempenho no brasileiro tem me incomodado e eu acho que o São Paulo precisa melhorar nisso também. Mas é isso, é foco nas Copas e claro, manter a atenção no brasileiro, porque acho que partidas como essa de hoje estressa qualquer um e eu acho que o São Paulo não pode perder esses jogos assim. Mas enfim, é isso. Agradecer a galera que tem curtido os vídeos, que deixa o like, que compartilha, que você que tá chegando aí agora também se inscreva no canal e siga a gente no Instagram. E na quinta-feira a gente tá de volta depois de São Paulo e LDU. Tomara que com o São Paulo classificado. E é isso. Classificado para semifinais da Sul-Americana, se Deus quiser. Com a força do torcedor dentro de casa no Morumbi. E depois disso, por favor, a gente precisa vencer um jogo no Brasileiro. Outra rodada contra o Curitiba em casa, o São Paulo precisa vencer. Então, virar a chavinha, sair classificado na quinta-feira. E é isso. Foco nas Copas e atenção no Brasileiro, por favor. É isso. Valeu e vamos São Paulo.